Olá, bem-vindos a mais um vídeo. E dessa vez eu resolvi montar minha TBR com vocês aqui e montar ela de um jeito um pouco diferente. Primeiramente, para quem não sabe o que é uma TBR. TBR é a sigla para TBR em inglês, que é To Be Read, ou seja, para ser lido. Você faz uma lista dos livros que você pretende ler, seja nesse mês, nos próximos 6 meses, num período mais longo de tempo ou até para maratonas. Geralmente as pessoas acabam montando a TBR para o mês porque é uma meta um pouco mais fácil de ser cumprida. Mas tem pessoas, por exemplo, que fazem uma TBR não necessariamente para ler só aqueles livros, mas alguns que ela quer ler num determinado tempo, por exemplo. Tem muita gente que faz, tipo assim, 12 livros que ela quer ler no ano. Aquilo é uma TBR, livros que a pessoa pretende ler num período de tempo. Então, eu já tive uma época que eu fiz TBR, depois eu parei de fazer, porque às vezes você, no início do mês, põe uma meta de leitura para você, imaginando uma certa coisa, e no final do mês as coisas não vão bem como esperado, você tem mais compromissos, menos tempo livre e não consegue cumprir essa meta, e às vezes é frustrante. Mas às vezes também você monta uma TBR, coloca os livros e aí você recebe um livro muito bom que você quer ler e aí você põe a TBR de lado para ler aquele livro. Então eu nunca cumpri as minhas TBRs, mas eu reparei que eu tô ficando um pouco para trás na leitura. Eu tô me distraindo com outras coisas, com séries e coisas do tipo, e eu já não tenho tanto tempo assim no dia a dia, então eu acabei deixando os livros de lado. Então a TBR é uma boa maneira de me fazer voltar a ler a todo vapor e pegar o ritmo mesmo. E claro, eu vou explicar pra vocês como isso vai funcionar. Eu não vou simplesmente chegar aqui e mostrar uma lista pra vocês, porque apesar de que muita gente faz vídeos assim mostrando a TBR pro mês, eu vou mostrar pra vocês a minha TBR pro mês de junho, mas eu vou montar ela aqui com vocês para ser um vídeo um pouco mais dinâmico. E essa ideia que eu tirei, que a gente chama de Bookopoly, eu peguei de uma booktuber gringa, o nome dela eu acho que é Becca. Vou deixar o canal dela na descrição para quem tiver interesse. Então essa ideia não é minha, eu apenas adaptei a minha necessidade. Então tá, eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer para montar essa TBR, e eu pretendo trazer assim todos os meses para vocês verem. Então a ideia desse jogo para montar a TBR é simplesmente montar um tabuleiro estilo Monopoly. Em vez de propriedades, você tem gêneros literários e outros desafios, e dentro desses desafios e gêneros propostos pelo tabuleiro, você escolhe o livro. Então, no caso, eu montei meu tabuleiro. Algumas ideias eu peguei da Becca mesmo. A ideia geral de montar esse tabuleiro veio do vídeo da Becca. Outras ideias de gêneros a colocar, desafios a colocar, eu peguei do vídeo dela, mas outras coisas eu acabei mudando para minha necessidade, porque eu não tenho tantas opções de gênero que eu costumo ler. Então eu vou explicar para vocês. Aqui está o tabuleiro. Eu fiz ele utilizando reaproveitamento de caixas do Clube da Karina. Então eu fiz esse tabuleiro reaproveitando caixas do Clube da Karina. Eu peguei, recortei a caixa porque eu gostei que o material dela não é muito grosso, então dava para fazer mais algo tipo um tabuleiro. Recortei do tamanho aproximado de 20 por 20, eu olhei aqui, tá mais para 21 por 21 do que 20 por 20. Então eu fiz 4 pedaços desse, juntei eles com durex, usei umas cartolinas aqui atrás para colar tudo e ficar mais firme, e coloquei esse papel color 7 em cima, 2 camadas dele também para ficar mais firme. E essa parte aqui do tabuleiro, eu peguei um modelo na internet e primeiro eu tinha feito tudo à mão, só riscado, copiando o modelo. Não gostei muito, quis deixar com cara um pouco mais caprichada, então eu peguei o modelo na internet, eu acabei mudando de posição. Enfim, a seta de início estava aqui, eu mudei ela pra cá, porque depois que eu já tinha escrito essas casas, eu fui perceber que estava bem perto assim do início, essa casa de mais um livrinho da TBR. E eu quis deixar isso um pouco mais pra frente, tentar fugir disso. Quem sabe nas próximas vezes eu caio nessa casa, mas eu não quero agora. Então por isso eu mudei o início pra cá. Então eu peguei o template de tabuleiro, imprimi. Ele já veio dividido pra mim em 4. E ele não tinha nada escrito, ele tinha apenas as interrogações da parte da sorte. E esses retângulos aqui pra colocar as cartas, eles estavam um pouco mais no centro. E eu puxei eles mais pra trás pra poder caber a logo do tabuleiro, que eu quis escrever Bookopoly. Eu coloquei versão naquelas páginas só porque eu fiz pra mim. Então eu fui preenchendo o tabuleiro de acordo com gêneros
Aqui nós temos o gênero clássico, aqui romance, fantasia e YA, que são as coisas que eu mais leio. Ainda teria espaço para mais 4 gêneros, eu fui ficando um pouco sem ideia, porque eu não queria colocar outros gêneros que existem que eu não leio muito. Apesar de que seria legal sair da minha zona de conforto, eu quero aproveitar para ler os livros que já tem na minha estante, que tem no Kindle e que me interessam mais, porque a gente não tem que ler o que os outros esperam que a gente leia, a gente tem que ler o que a gente gosta mesmo. E inclusive eu nem leio clássicos tanto assim, mas eu quero ler um bocado e por isso eu coloquei. Aqui nós temos, né, o lugar para colocar as cartas, então cartas da sorte, que é interrogação. Seriam cartas que eu fiz que tem 2 tipos de livro. Um tipo de livros é livros que eu quero muito ler e outro tipo é livros que eu quero ler, mas nem tanto. Sabe aqueles livros que você fica enrolando para ler? Então, eu deixei isso na sorte. Por quê? Se eu pegar um livro que eu quero muito ler, maravilhoso, sorte boa. Se eu pegar um livro que eu tô enrolando, a sorte não é tão boa assim, mas ainda assim é bom porque eu vou desencalhar e quem sabe descobrir que um livro é bom e eu tava enrolando tanto para ler. E aqui nessa bolha de conversa eu coloquei a caixa da comunidade, que seriam desafios de TBR, de leitura, que a gente encontra por aí na internet, na comunidade literária. Alguns eu peguei dos vídeos de maratona do Geek Freak, dos desafios que ele coloca. Outros eu peguei em grupos do Goodreads de sugestões. Outros eu também peguei em sites, em todos os lugares da internet, da comunidade literária. Desafios que eu achei interessantes, eu peguei. Existem vários. Então, a princípio, eu coloquei só 7 desafios e 6 livros. Mas depois eu vou completando assim que eu for usando. Então, aqui eu vou falar para vocês as categorias que tem no meu tabuleiro. E se você quiser fazer o seu em casa, fica à vontade, coloca as categorias que quiser. Eu posso deixar aqui no Drive também, na caixa de descrição, links para a minha versão do tabuleiro e também para outra em branco, se você quiser preencher. E eu vou colocar também uma imagem só do tabuleiro para vocês verem como é o meu. Eu vou deixar realmente a imagem dele com tudo que tem aqui para vocês verem com mais calma. Eu preenchi à mão mesmo, mas na imagem que eu fiz no computador tá tudo digitado mais bonitinho. Então aqui no início eu escolho, tá assim, você escolhe. Então, se cair aqui, eu escolho o livro que eu vou ler. Depois nós temos lançado há mais de 3 anos, um livro em inglês, lançado nos últimos 3 meses, lançado nos últimos 365 dias, de autor estrangeiro, clássico, caixa da comunidade, mais um clássico, outro clássico. E aqui nesse canto, pote da espontaneidade. Porque na primeira caixinha do Clube da Karina, a gente recebeu esse potinho da espontaneidade. Eu resolvi colocar nomes de livros aqui. Então, espontaneamente eu retiro o nome daqui, mas eu achei que seria legal também colocar aqui pote da espontaneidade. Aqui nós temos romance, sorte, mais 2 de romance, mundo real, então um livro que se passa no mundo real, fantasia, 2, continuar uma série de livros, ou seja, eu vou pegar um livro que seja de uma série que eu já comecei. Se por um acaso eu não tiver nenhuma série incompleta que eu ainda não terminei de ler, eu começarei uma série. Mas eu coloquei só como continuar, porque se eu colocasse continuar e iniciar, seria muito mais fácil eu só iniciar séries e nunca terminar, que é o meu problema. E uma outra coisa que eu esqueci de falar é na questão de clássico. Por enquanto eu vou seguir os clássicos que todo mundo fala, mas se eu começar a ficar sem ideia de livros clássicos que eu quero ler, eu posso mudar essa categoria, eu posso manipular a interpretação de clássico, porque no final a gente que escolhe o que é melhor pra gente. E aqui nesse cantinho tem escolhem pra você, aí eu vou pedir, seja pra amigas, parentes ou meu irmão, para escolherem um livro para mim. Então, 2 de YA, caixa da comunidade, mais um YA. E aí um livro escrito por autor nacional, sorte, autor homem. Então, temos 2 cifrões aqui. O primeiro, caixa de assinatura. Vou ter que ler um livro que eu recebi em caixa de assinatura. Depois, autora mulher, Kindle Unlimited, que é ler livros do Kindle Unlimited, porque eu assino o Kindle Unlimited, não leio tanto lá como eu gostaria de ler. E também eu acho legal porque eu posso trazer indicações de livros que são do Kindle Unlimited para vocês saberem se vale a pena assinar, para vocês que já assinam e não sabem que livros vocês podem encontrar lá. Eu vou trazer livro indie ou pouco falado, caixa da comunidade, livro premiado ou best-seller. O outro cifrão é o último livro que eu comprei. Se por acaso eu já tiver lido, o último que eu comprei vai ser o anterior a ele. Livro que se passa no mundo fantástico. Livro da TBR de outra pessoa. Nesse caso eu vou procurar TBRs no YouTube, no Instagram e pegar de lá. Sorte, HQ Mangá e mais um livro na TBR. Uma outra coisa que é uma adição minha é que em todas as casas eu coloquei na parte de baixo um númerozinho de 2 a 5. Por quê? Para definir a quantidade de livros que eu vou tentar ler naquele mês, a minha meta. Eu não vou escolher, eu vou deixar que o tabuleiro escolha. Eu poderia jogar nos dados, mas eu acho que 6 ficaria bastante para mim. Eu não sei se na minha rotina eu vou conseguir encaixar 6 livros.
Então eu coloquei de 2 a 5, que é, eu acho que uma meta razoável. Eu vou tentar cumprir essa meta. No final do mês vocês vão saber se eu consegui ou não. E se por um acaso a minha lista tiver 2 livros, chegar no meio do mês eu já tiver lido 2, eu posso ficar livre para ler outros livros que não sejam os da minha TBR. Então, se eu acabar minha TBR e ainda tiver tempo para ler no mês, eu vou escolher os livros mesmo. Uma outra coisa é que eu vou começar hoje da casa do início e onde eu parar é onde eu vou continuar no mês que vem. Exatamente igual a gente usa um jogo de tabuleiro mesmo. E se você quiser fazer um para você não precisa fazer como eu, de fazer um tabuleiro mais firme. Se você quiser, pode também. Você pode só imprimir numa folha, em 4 folhas assim, e ter isso e deixar guardadinho, enrolado, dobrado. Ou você pode também imprimir só numa folha A4 e usar um pininho um pouco menor para contar as casas. Ou quem sabe você não precisa nem imprimir nem gastar papel. Você pode simplesmente pegar a imagem e colocar no seu celular. Se não tiver um dado em casa, você pode pegar também o gerador aleatório de números, que tem no Google, tem vários sites também. Então, se você quiser se unir a essa ideia um pouco mais dinâmica de escolher os seus livros, fique à vontade. Eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como eu fiz as cartas. Eu peguei o que sobrou do color set que eu usei para fazer o tabuleiro, cortei num tamanho, eu vou medir para vocês aqui qual o tamanho. Esse tamanho é mais ou menos 8,5 por 5,5 desse papel color set. E aí eu cortei um papel menorzinho para ficar dentro, um papel menorzinho dessas folhas de impressora mesmo, 7,5 por 4,5. E eu simplesmente colei aqui com cola bastão para ficar mais fácil de retirar e trocar por outros. E eu coloquei aqui atrás também o símbolo, né, do desafio. Aqui nós temos a interrogaçãozinha da sorte e aqui nós temos o balãozinho da caixa da comunidade e eu vou ler para vocês os que eu fiz. Então, para sorte, eu tenho aqui alguns, eu tenho 6, que são Querido Evan Hansen, Todas as Pequenas Luzes, Dance of Thieves, Corte de Neve e Fúria, O Visconde que Me Amava e o primeiro livro de Wild Cards. Então digam aqui nos comentários os seus palpites de quais os livros você acha que eu tô ansiosa para ler e quais livros são livros que eu tô enrolando para ler. E agora eu vou falar para vocês quais são os desafios da caixa da comunidade. Um livro publicado no ano em que você nasceu, um livro com mais de 400 páginas, um livro com figuras ou ilustrações, um livro com capa azul, um livro que virou ou vai virar adaptação cinematográfica, um livro com personagem LGBTQ+, um livro com menos de 200 páginas. Eu vou embaralhar essas cartinhas, colocar aqui no tabuleiro. Eu acho que eu expliquei tudo sobre como vai funcionar isso. Se faltou alguma coisa, eu deixo um adendo aqui no vídeo mesmo na hora da edição, ou eu aviso pra vocês no próximo vídeo de TBR, se eu só perceber lá. Mas vocês vão entender melhor também como funciona me vendo jogar. E eu vou fazer isso agora, vou mudar a visão para vocês poderem ver melhor o tabuleiro. E é isso. Então tá, aqui nós temos o BB-8 para representar aqui a minha posição no jogo. E eu vou rolar os dados para ver quantos livros eu vou ter que selecionar. E isso vai definir quantas outras vezes eu vou ter que jogar o dado. Então nós temos aqui 7, que é 4 mais 3, e vamos lá. 1, 2... 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, 7 deu o número 2. Eu vou ter que escolher apenas 2 livros nessa primeira TBR para vocês. E eu vou aqui ver quais livros serão esses. Nós temos 4. 1, 2, 3, 4. O primeiro livro é de romance. Eu acho que eu já sei qual que eu vou colocar. Talvez vocês até já façam ideia, se me acompanham mesmo. E o próximo, nós temos 5 mais 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E fantasia. Então, vou ter que ler um livro de romance e um livro de fantasia. E eu parei, então, nessa casa aqui, amarela de fantasia, antes da casa escolher pra mim. E agora eu vou mudar vocês de ângulo de novo, pra mostrar pra vocês quais livros eu escolhi, quais livros eu vou ter que ler esse mês. E finalizar o vídeo. Aguarda aí. Então tá, eu já escolhi quais serão os 2 livros da minha meta esse mês. Por sorte a meta foi só 2, mas podem ter meses que eu tenha 5 livros, depois caia na casa de escolher mais um livro, então tenho que ler 6 livros. Eu achei bom porque dá pra eu começar devagar, já que eu tô lendo meio que lento ultimamente. E tem fantasia geralmente é uma leitura que gasta mais tempo. E eu vou mostrar pra vocês. E eu também gostei que tem romance, porque o primeiro livro que eu vou ler já, o livro de romance, é Te Devo Uma, da Sophie Kinsella, que veio na 3ª caixa do Clube da Karina. E eu já leria esse livro de qualquer maneira, então
Eu tô contando que todos os meses eu vou ter uma leitura a mais, que é a leitura do Clube da Karina. Eu esqueci de falar isso antes. Mas como um dos desafios para esse mês era ler um livro de romance, eu consigo encaixar esse livro no objetivo de ler um livro de romance e já resolver 2 problemas com um só. Problemas não, né? Enfim, vocês entenderam. E também foi bom porque para fantasia eu escolhi O Nome do Vento, que é um livro maravilhoso de fantasia que eu comprei. Eu sei que é maravilhoso, eu tô doida pra ler, mas sabe quando você não entende por que você ainda não leu um livro e você tem as coisas muito loucas que acontecem? Então é esse livro, já ouvi falar muito bem e que bom que eu vou finalmente ler. Agora tem uma desculpa pra não largar esse livro esse mês. E ele tem a fonte bem pequena e é bem grande. Mas eu tô ansiosa para revisitar livros de fantasia mais adulta, né? Alta fantasia que costumam falar, porque eu tenho lido muito fantasia YA ultimamente, então vai ser bom revisitar esse gênero, que inclusive eu lia mais quando eu era mais nova. E vocês vão ficar sabendo se eu concluir esses livros, o que eu achei deles no vídeo da próxima TBR. Eu vou falar sempre no início dos vídeos da TBR qual é o meu status de leitura em relação à TBR anterior e as minhas impressões superficiais, porque eu vou trazer a resenha completa. E eu também pretendo trazer um vídeo no qual eu leio o primeiro capítulo de cada um e dou as minhas primeiras impressões pra vocês do que eu tô achando até então da leitura. Acho que vai ser tranquilo concluir as metas desse mês. E uma coisa que eu queria falar que eu tinha esquecido, mas me lembrei agora, é de que eu não vou me forçar a concluir meta nenhuma. Se a minha meta de livros por mês for 5 e eu ler 3, 2, 1, não importa. O importante é eu tentar sempre ler. E é uma maneira divertida de eu escolher os livros. Se o livro não estiver rolando, eu posso deixar de lado e começar outro. Porque eu não acho legal forçar a leitura. Ela tem que ser algo que agrada a gente. Então eu vou fazer isso, eu não vou me sentir culpada se não cumprir a meta, porque é apenas por diversão, é apenas por distração. Mas é claro que se eu conseguir cumprir as metas, eu vou ficar muito feliz, porque é sempre legal superar um desafio que a gente impôs para si mesmo. Por hoje é só. Esse vídeo ficou um pouquinho grande porque eu expliquei pra vocês mais como funciona o tabuleiro. Os próximos serão menos longos. Então, se gostaram, deem um like, inscreva-se no canal, ative as notificações, pode deixar comentários dando sugestões, comentando o vídeo. E eu vejo vocês na próxima. Tchau!